Olá amigos, todos sejam bem-vindos a mais um vídeo. Iremos ter o nosso momento de meditação da Palavra de Deus dentro do tema Vitória em Cristo. E a nossa mensagem ela tem por título Vitória sobre as provações. Vitória sobre as provações. 1 Pedro capítulo 4, verso 12 diz assim: Amados, não me estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. A meditação, fazer a leitura, e no decorrer da leitura irei fazer algumas pausas e fazer alguns comentários. Diz assim: Nesta época de provação, precisamos nos animar e confortar mutuamente. As tentações de Satanás são maiores agora do que nunca, pois ele sabe que o seu tempo é curto e que muito em breve todos os casos estarão decididos. Então, por que as tentações são maiores? As tentações de Satanás, porque ele sabe que o tempo dele é curto. Ou seja, é muito breve, né, o tempo que ele tem. Então ele está tentando de uma maneira fora do comum. Todos os casos, como diz aqui, né, todos os casos estarão decididos ou para a vida ou para a morte. Não é tempo de nos deixarmos vencer pelo desânimo, nem de sucumbir às provações. Devemos resistir a todas as nossas aflições e confiar inteiramente no todo-poderoso Deus de Jacó. Essa deve ser a nossa atitude, a nossa postura, né, diante das tentações dele, do inimigo. E provações também que nos vêm para nos provar se de fato estamos temendo a Deus, estamos firmados na verdade ou não. O Senhor me mostrou que sua graça é suficiente em todas as nossas provações. Então a graça de Deus é suficiente para nós em todas as nossas provações. Isso até faz lembrar o que o Senhor falou para Paulo. Deixa eu abrir aqui. Acredito que está em 2 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 12. Verso 9, o Senhor diz assim: E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então Jesus falou para o apóstolo, e nos fala para nós, que a graça dele nos basta, é suficiente. E mesmo que seja maiores do que nunca, né, as provações, mesmo que sejam maiores do que nunca, podemos vencer toda tentação se retivermos absoluta confiança em Deus e pela sua graça sairemos vitoriosos. Então, pela graça de Deus sairemos vitoriosos em meio às tentações, provações. Continuando, diz assim: Se vencermos as provações e ganharmos a vitória sobre as tentações de Satanás, suportaremos então a prova de nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, e ficaremos mais fortes e mais bem preparados para enfrentar a provação seguinte. Ou seja, cada tentação que vem nós resistimos e assim vencemos. As provações
do mesmo modo, né, permanecemos ali firmes em Cristo Jesus, a nossa rocha da nossa salvação, isso nos tornará mais fortes para a próxima provação, para as tentações, para resistirmos e assim sairmos vitoriosos. Entretanto, se vacilarmos e cedermos às tentações de Satanás, ficaremos mais fracos. Se resistirmos, se assim vencermos, ficaremos mais fortes. Sobre cada tentação que vem, resistiremos, teremos mais poder vindo de Cristo, vindo dos altos céus, né, da pessoa de Cristo, e assim nos tornaremos mais fortes. Agora, se vacilarmos e cedermos às tentações, ficaremos mais fracos. Não alcançaremos recompensa pela prova, nem estaremos tão bem preparados para a próxima. Dessa maneira, nós vamos nos tornar cada vez mais fracos, até sermos levados em cativeiro por Satanás à sua vontade. Daí acontece o aprisionamento nessa prisão. Estaremos sendo cativos do inimigo, se assim cedermos, se vacilarmos e cedermos às tentações. Quão chocante é isto, né? Que pela graça de Deus, eu e você possamos nos manter firmes, resistir a Ele. E se a nossa vida está chegarmos a ser abalados e assim cedermos, que oremos por ajuda, por força, por resistência ao poder do mal. Devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus e prontos a cada momento para resistir ao conflito com os poderes das trevas. Essa armadura de Deus se encontra ali em Efésios capítulo 6, se eu não me engano, verso 10 em diante. Lá fala da armadura, nesse combate não é contra seres humanos que estamos lutando, mas contra as forças espirituais do mal, contra seres do mal, anjos caídos, o próprio Satanás. Ele é o nosso adversário. Embora que tenhamos um inimigo, que é ele, né, o diabo, lembre-se sempre que você tem um amigo. Jesus Cristo é o nosso amigo. E nele nós encontramos todos os meios que ele nos proveu para sairmos vitoriosos, para resistirmos a ele. Estando revestido de toda a armadura de Deus, sairemos vitoriosos. Quando nos assaltarem tentações e provações, devemos ir a Deus para com verdadeira agonia de alma orarmos a Ele. Deus não nos despedirá vazios, mas nos dará graça e força para vencer e quebrar o poder do inimigo. Então, se formos a Deus, Ele não vai nos despedir vazios, mas nos dará graça e força para vencer e quebrar o poder do inimigo. Que todos pudessem ver essas coisas na sua verdadeira luz, suportando as agruras como bons soldados de Cristo. Então Israel avançaria forte em Deus na força de seu poder. Que todos, eu vou ler novamente, que todos pudessem ver essas coisas na sua verdadeira luz. Ver que em Deus a graça é suficiente, força para vencer e quebrar toda a força do inimigo. Se vermos as coisas na sua verdadeira luz, suportando as agruras como bons soldados de Cristo, então Israel avançaria forte em Deus, na força de seu poder. Veja como é interessante isso que eu vou ler agora. Ou melhor, ouçam, né? Deus me mostrou que Ele tinha dado a seu povo uma taça amarga para beber.
Podemos entender aí as provações, a fim de os purificar e limpar. O objetivo de Deus ao dar as provações é para isso, para nos purificar e limpar, para nos fazer melhor. Em cada situação de provação, ao sairmos dela, quando assim vencemos, nós saímos purificados e limpos. É um gole amargo, e eles o podem tornar ainda mais amargo. Como? Murmurando, queixando-se e lamentando-se. Aqueles, porém, que o recebe assim, precisa de outro gole, pois o primeiro não produz sobre o coração o efeito que era necessário. E se o segundo não efetuar o trabalho, precisarão então de outro e outro, até que haja produzido o devido efeito, ou eles serão deixados sujos e impuros de coração. Vi que essa amarga taça pode ser adoçada. Olha, é amargo. Muitas vezes passamos por provações que não entendemos naquele momento que é necessário. Mas podemos adoçar essa amarga taça de provação. Como? Pela paciência, perseverança e oração, e que terá o efeito desejado sobre o coração daqueles que assim a recebem, e Deus será honrado e glorificado. Então, vitória sobre as provações. Teremos vitória. A paciência, nós encontramos ela. Deus, Ele nos dá, é o fruto do Espírito. A paciência, a perseverança, oração, nós podemos sempre falar com Deus. Então, através de tudo isso, terá o efeito desejado sobre o coração daqueles que assim a recebem, e Deus será honrado e glorificado. E quando honramos a Deus e o glorificamos, isso atrai para nós, vem para nós bênçãos sem medida. Que você, diante de provações, diante de tentações, possamos passar por provações, olhando para Jesus Cristo, aquele que passou por todo tipo de provação, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, resistiu, venceu. Jesus, ele foi paciente. Jesus, ele perseverou, ele orou. E porque muitas vezes o ser humano acaba que vacilando, cedendo às tentações, não consegue passar por provações, tem tomado essa taça, mas tem deixado essa taça muitas vezes muito amarga por causa das murmurações, das queixas, lamentando. A provação vem, mas muitos, quem sabe você, tem deixado pior situação por causa das murmurações. Mas podemos adoçar com a paciência, com a perseverança, com a oração, meios nos quais Deus, ele providenciou para cada um de nós. Então podemos sair vitoriosos nas provações, porque Cristo, o mesmo que ele nos oferece, todo esse poder, toda essa graça abundante, esteve também na pessoa de Cristo, e ele assim venceu as provações, resistiu às tentações e foi vitorioso. E esta mesma vitória nos é assegurada através de Cristo, pois ele nos dá todos esses meios, a armadura de Deus para nos revestir e combater as forças do mal, quebrar todo o poder do mal. Então em Cristo há esse poder suficiente, a graça, como ele disse para Paulo, e ficou registrado para o nosso ensino, para nos ensinar que a graça dele nos basta, é suficiente, para no meio de provas e tentações vencermos e assim o honrarmos e o glorificarmos. Que o Senhor
nos abençoe e nos guarde, nos fortaleça, para que essa mensagem venha nos trazer ânimo para sairmos a cada provação, a cada tentação, sairmos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, nosso Senhor. Convido você a orar juntamente comigo. Querido eterno Deus, muito obrigado porque mesmo em meio a provações, tentações, temos a promessa da Tua graça, do Teu poder, da armadura do Senhor Deus, para nos revestirmos e assim sairmos vitoriosos no combate contra o mal, contra o príncipe das trevas. E nós somos muito gratos a Ti porque, olhando para Jesus, nós podemos, em meio a tudo isso, sair vitoriosos, porque Ele já passou por tudo isso e nos ensinou e deixou todos esses meios para que possamos também termos vitória, e vitória completa através do exemplo dele, usar as mesmas armas que Cristo usou neste combate contra o mal, contra o pecado, contra este mundo, contra a carne, que são os pecados que muitas vezes têm vindo sobre nós e temos muitas vezes falhado, cedido e temos sido derrotados. Mas graças a Deus que o Senhor nos dá uma oportunidade de podermos ir a Ti em oração, confessarmos nossos pecados, sermos libertos desses pecados e assim vencermos esses males, esses pecados, resistirmos ao inimigo, sermos submissos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por Tua palavra que nos ensina como fazer, como viver essa vida de vitória. Abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus nós Te oramos, somos gratos. Amém.